esperando a minha câmera focar, né, meninas? Enquanto eu tiro esmalte da minha unha. Assim, né? Vamos combinar que todo mundo já viu alguém tirando esmalte e não é a primeira vez. Então, ninguém vai morrer se eu tirar meus esmaltes aqui, porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. E aí eu vou ficar com esses esmaltes até eles saírem completamente. É um assunto muito sério. Hello, pessoas! Como estão vocês? Eu estou bem. Estamos em setembro. Meu canal sobreviveu. Eu me protegi, né? De mim mesma, da ansiedade, de tudo. Postando sem muita regularidade. Assim, eu não surtei e desisti do canal, nem me sobrecarreguei. Será que eu sacudi a câmera? Esperamos que não. Tô sentada num banquinho aqui, nem um pouco confortável. Mas vocês podem ver Clotilde lá no fundo. Clotilde, minha linda planta, que está sobrevivendo à temperatura louca, a mim, as minhas gatas. Clotilde é uma guerreira. Enfim, mas não é sobre Clotilde esse vídeo. Então, um algodão aqui, outro aqui. Esse vídeo é sobre uma coisa que todo freelancer passa, mas quase nenhuma pessoa que trabalha freelancer fala no YouTube. E eu gosto de uma polêmica, né? Olha só como minha mão tá incrível. Acho que nem é polêmica, gente. É só uma coisa que ninguém fala. É sobre ansiedade na carreira de freelancer. Quando eu me tornei freelancer, foi muito louco porque eu achei... Na verdade, foram duas tentativas. A primeira tentativa foi quando... Arrotei. A primeira tentativa foi quando eu pensei em sair do meu trabalho. Em 2016, eu cheguei a pedir demissão. E porque eu achei do alto da minha ilusão emocionante que o dinheiro que eu tinha ganho no freela ia ser suficiente. Na época eu era a pessoa principal das contas na casa e... Como é que eu posso dizer? Olha, a câmera já tá sacudindo de novo. Puta merda. Eu era a pessoa principal das contas na casa e quando eu pedi demissão do meu trabalho, eu dei uma surtada de leve. E por de leve eu digo demais. eu surtei muito forte. Porque eu comecei a visualizar que eu não ia ter mais a estabilidade de ter um salário no final do mês e poder planejar minhas contas em torno desse salário. E aí, não só isso, na minha família rolou um monte de questões e eu tive que pedir meu emprego de volta. Minha chefe na época foi bem legal, falou, não, tudo certo, volta aí, Faísca. Tudo pau. Faísca é uma gata exibicionista. Toda vez que ela vê uma câmera, ela precisa aparecer, ou pelo menos parte dela. Vai, Faísca. Voa, passarinho. Não sobe na mesa, não. Então, eu voltei pro trabalho. Aí, em 2017, eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu era PJ e... Ai, meu Deus, não tem mais acetona. Quando chegou no final do ano, eu tinha uma chefe bem complicada e quando chegou no final do ano, eu falei, chefe bem complicada, me mudar para São Paulo. E aí eu mudei. E tudo começou a carreira de freelancer oficial, porque eu trabalhava com freelas, mas eu tinha um salário fixo. Em janeiro de 2018, eu percebi que eu não ia receber um salário no final do mês. Uou. Eu sei que parece assim óbvio, mas a sensação que você tem no seu primeiro mês como freelancer de que você não vai receber nada, R$0, se você não arranjar 50 milhões de trabalhos para compensar e para pagar as despesas, é muito assustadora. E vou te dizer, todo mundo fala assim, vamos juntar dinheiro, é só juntar dinheiro por vários meses. E aí você consegue ter uma base antes de ser freelancer. Amigos, às vezes a vida dá uma rasteira. E aí você não consegue juntar dinheiro, amor. Consegue não. E tipo, essa unha vai ficar assim só agora, tá? Às vezes você não consegue juntar dinheiro. Na maior parte das vezes você não consegue juntar dinheiro. Porque, por exemplo, a gente tinha um dinheiro guardado da rescisão do meu marido e minha gata ficou doente. E aí, quando a gente se mudou, os móveis atrasaram. E eu tive que pagar mais coisa. Foi assim,
Tipo, da minha parte, não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro que eu juntei, sabe? Porque não dava, porque eu era a pessoa que pagava as contas, as maiores contas da casa, porque Léo ganhava menos do que eu na época. Não dava pra juntar dinheiro, gente. É aquilo que eu sempre falo. Quando eu vejo alguém falar que a solução pra você ser freelancer é você fazer um pé de meia antes. Muitas aspas. Uma pessoa que ganha R$2.000 e paga R$1.500 de aluguel e mais R$200 de mercado e não tem como juntar dinheiro. Isso é uma coisa muito importante de se colocar. E aí, onde eu chego com a questão da ansiedade? Eu comecei a perceber que janeiro e fevereiro são meses péssimos para freela de ilustração. Especialmente porque até os freelas que você pega em janeiro, as pessoas só vão te pagar em fevereiro, março, abril, né? E muitas vezes o que acontece é que as empresas estão fechando as contas do ano, estão de recesso, tem várias questões, e aí você acaba não tendo trabalho nenhum. E as pessoas que, por exemplo, eu tenho uma loja virtual, as pessoas não têm dinheiro para comprar em janeiro porque gastaram o dinheiro todo em dezembro. Tive que botar em modo avião meu celular, porque as pessoas ficam falando ali e eu não consigo, né? Aí eu decidi me mudar em dezembro, quando chegou em janeiro, cadê trabalho? Aí eu comecei a procurar trabalho fixo. Em fevereiro entrei no trabalho fixo, depois em março eu fui para outro trabalho fixo e só decidi assim, não tá rolando. Em maio eu decidi, não vou voltar para trabalhos fixos, vou parar de procurar trabalhos fixos e se for para me lascar eu fico em casa sozinha, né? É isso aí. E eu tive que lidar com a minha ansiedade em casa, prospectando trabalho, e a maior parte das vezes sozinha, porque Léo conseguiu um emprego e agora ele era a pessoa que pagava a maior parte das contas, e eu em casa tendo que lidar com a minha ansiedade, comigo mesma, e com um monte de não, com um monte de instabilidade, porque a realidade, gente, é que às vezes você passa um orçamento, eu já passei um orçamento de R$40.000, sabe que quando foi que teve resposta? Algodão de acetona? Não teve. E assim, de trabalhos gigantescos que as pessoas pedem orçamento com urgência e não retornam. Então você tem que lidar com tudo isso, você tem que lidar com o fato de que as pessoas, e por pessoas eu não digo nem cliente físico, porque cliente físico, pessoa física, muitas vezes entende que a gente não é uma empresa gigante, que a gente precisa do dinheiro, e muitas vezes o cliente, pessoa física, paga mais rápido e com menos burocracia do que o cliente, pessoa jurídica. O cliente, pessoa jurídica, te entende como uma pessoa jurídica e muitas vezes você tem que brigar para receber o seu dinheiro. Essa foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender como freelancer, a me colocar, a me impor, a ser incisiva, a dizer não, a negociar as coisas e dizer, olha, meu ponto final é esse aqui, eu não vou passar disso aí, e se for pra fazer isso, eu não faço. E fazer isso mesmo. E olha que eu não tô dizendo a você que, nossa, eu faço isso porque eu tenho muito dinheiro na conta. Não, amor. Às vezes eu tava com R$1 na conta. Mas é porque eu sei que se eu não fizesse isso, obviamente eu abria sessões em alguns momentos da minha vida, especialmente quando eu queria preencher portfólio. Mas, quando não era isso, especialmente essas coisas que aparecem em agências de publicidade que vêm pedir pra fazer parceria pelo Instagram. Muitas vezes eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Elas têm umas propostas muito loucas. Você tem que aprender a filtrar. E isso foi me dando... Tudo bem que a ansiedade não é uma coisa que eu consiga controlar por completo. Mas o fato de eu começar a me posicionar começou a fazer com que as pessoas me tratassem com um pouco mais de respeito como profissional, e a partir daí eu também me sentisse mais segura do que eu tô fazendo. E a outra coisa que eu tive que lidar com essa questão de ansiedade de freelancer, óbvio que às vezes eu dou a louca e começo a botar currículo nos lugares, fazer até processo seletivo, mas eu tive, infelizmente, que aprender a viver com pouco dinheiro. É a minha realidade, tá? Não tô, porque Léo tem um salário fixo. Então eu tive que aprender a viver com pouco dinheiro. E por pouco dinheiro eu não tô dizendo... Nossa, antes eu tinha R$5.000 e agora eu tenho que viver com apenas R$3.000. Não, amor. Tipo, tem mês que tem R$100. Tem mês que tem R$200. Tem mês que tem R$600. Tem mês que tem R$40. E você vai ter que fazer os seus malabarismos com essa parada aí, entendeu? Então todo mês que aparece um dinheiro, eu separo e guardo. E fico lá. É tipo...
Sempre tem alguns 100 reais de emergência em algum lugar, sacou? Porque se eu não fizer isso, no mês que eu não tenho nada, aí eu começo a entrar em parafuso. Então eu sempre tenho alguma coisa, e a diferença entre isso e junte um dinheiro pra você, porque as pessoas falam assim, vou juntar 10 mil reais. Eu não sei quem é essa pessoa que consegue juntar 10 mil reais, mas se você é essa pessoa, parabéns. Não consigo. E não é porque eu gasto tudo em sapatos. É apenas porque contas aparecem, coisas quebram, computador dá pau e todas essas coisas, e aí você precisa dar conta disso. E comida tá cara e não dá. Mas aí eu sempre enfio o dinheiro em algum lugar que eu vou esquecer, tipo 50 reais. Tipo, rolou uma venda na loja que é maior do que eu esperava, separo 100 reais. E aí eu deixo guardado para pagar uma conta do outro mês, porque às vezes a gente não tem uma renda fixa, não sabe como é que vai ser essa renda fixa, e muitas vezes o trabalho que você tem, de última hora muda a data de pagamento, faz umas paradas assim, e aí você tem que dar seus pulos, entendeu? E eu tive que aceitar isso e conviver com isso, e não foi fácil, não é fácil. A dica que eu te dou para lidar com a sua ansiedade, sendo freelancer, é encarar que você, se você for ilustrador, no geral, não vai ter muito dinheiro durante o mês. Então, várias coisas que você fazia quando você tinha um trabalho fixo não vão ser tão possíveis. Tipo, tem um show de 300 reais pra eu ir. Eu tenho essa blusinha aqui que é super básica, mas custa 200 reais. Eu vou comer todo fim de semana num lugar e gastar 100 reais. Então, e as pessoas que fazem isso, elas não são regra, elas são exceção. Tá bom? Lembre disso quando você ficar olhando o Instagram das coleguinhas. Eita, chega a minha câmera, deu uma tremida. Não são regra, elas são exceção. Eu tive que encarar a minha nova realidade e aprender a viver com o básico. Mas o básico do básico. Comer bem é minha prioridade. Ter os meus remédios em casa é minha prioridade. Pagar as minhas contas é a minha prioridade. Minha prioridade não é sair por aí desenhando em cafés. Sentiu a ironia? Eu sei, eu sou irônica. Então eu tive que entender isso, que eu posso fazer isso uma vez no mês, quando o mês tá bom, 2 vezes no mês, ou posso guardar o dinheiro do mês. Eu sou uma criatura um pouco traumatizada, que eu já passei mês com uma quantidade de 0 reais. Então, quando o mês tá bom, ao invés de vamos lá, gasta dinheiro, eu porque eu sou muito traumatizada, real. Eu passei um mês inteiro pra pagar todas as minhas contas, eu tinha 99 reais. Como é que você faz isso? É uma lógica que nem eu sei como eu paguei as contas naquele mês. E eu fico o tempo todo prospectando, fazendo propaganda de mim. Às vezes eu paro pra me comparar, né? Porque essa trap a gente sempre entra. E eu paro pra me comparar com ilustradoras tipo a Franerd. Que muita gente fala comigo, você se baseia na Franerd, você baseia seu trabalho no da Franerd e tal. Mas, cara, não tem como o meu Instagram, por exemplo, não fazer propaganda de mim. Ou da minha loja. Não tem. Porque a Fran, ela... Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas se você digitar no YouTube aí, é maravilhoso. Mas a Fran, a renda dela vem basicamente do Patreon. Então ela não precisa fazer muita propaganda dela mesma. Eu preciso prospectar o tempo todo. Eu preciso prospectar cliente, eu preciso mandar e-mail o tempo todo pra editora, falar com a editora, eu preciso mostrar minha cara, eu preciso... Enfim, eu preciso. Porque meu trabalho, minha renda não vem de uma fonte única que não precisa de mim fazendo propaganda, entendeu? Então, a segunda dica que eu dou é não se compare. Não se compare com ninguém, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e existem as exceções, e geralmente a gente fica se comparando com as exceções e não as regras. Não se compare, bom? Então, as minhas 2 dicas são: adapte-se, é uma bizarrice do capitalismo, mas quanto mais a gente fica tentando brigar, e já fiquei questionando o tempo todo, por quê? É isso aí, entendeu? As empresas, eu tento me colocar com respeito e impor o meu espaço, o meu respeito para as empresas. É o mínimo que eu posso fazer, inclusive para educar as empresas a pagarem direito às pessoas, aos freelancers. Porque hoje em dia, nesse mercado, eles dependem muito da gente. Então, é o mínimo que eu posso fazer. De resto, eu só preciso ficar calma, porque
Cara, não tem muito, né? Não tem como a gente se estressar no nível de ficar deitado em posição fetal no chão, que eu já fiz muito, porque não vai mudar. Não vai mudar as coisas. E eu sou uma pessoa muito ansiosa falando isso para você. Não vai mudar, tá? O máximo que pode fazer é as empresas começarem a tratar com mais respeito e a gente ter condições melhores de trabalho. Mas a questão de ter mais dinheiro é só se você virar uma exceção. E eu ainda não virei. E a segunda dica é... não se compare. Eu já tinha esquecido. Mas não se compare. Porque toda vez que eu faço isso, eu percebo que eu estou me comparando à exceção e não à regra. Acho que é isso, né? Falei demais. Mas eu sempre falo demais. Vocês estão acostumados. Um beijo. E eu falei lá no Instagram que eu estou tentando ser mais disciplinada no YouTube. Porque eu gosto de gravar. Eu só não gosto de editar, gente. Porque sabe que a gente grava e edita. Faz tudo aqui, né? Tudo. Eu até gosto de editar, botar as piadas, os negócios, mas... Meu Deus, como toma tempo, Senhor! Toma tempo demais, é muito demais, é muita informação. Mas eu tô tentando, tá? Eu não vou prometer nada, mas a ideia é que eu fique mais regular. A ideia. Vocês ficam aqui, vocês gostam de mim, né? Fofa? Não. Um beijo. Direto com a minha blusa dos gatinhos. Não, essa não é minha, não é da lojinha, mas eu prometo fazer umas estampas assim em breve. Eu fico prometendo um monte de coisa, mas eu tô tentando cumprir tudo, tá? Tô tentando. Beijos. Tchau.